Nossa live de hoje é uma live muito massa, né? Uma live que eu explico ali de forma muito simples e prática, né? Uma técnica que ela é relativamente nova na fotografia com flash, né? Acredito que, sei lá, 10% das pessoas que fotografam com flash utilizam essa técnica de forma correta, de forma a potencializar o seu trabalho, né? E eu acredito que sim, é uma grande oportunidade aí para que vocês levem o nível do seu trabalho, né, para outro nível, utilizando as dicas que eu vou dar aqui, lembrando que cada live, né, aborda um assunto em específico, aborda um assunto que vai ser muito importante para servir como base, né? Eu espero que eu consiga, então, retribuir, né? Eu dou meu máximo aqui, faço de tudo para entregar um conteúdo muito bom, para que vocês consigam aplicar, ter resultado, né? E é um ciclo, né? A gente vai evoluindo e que quando a maré sobe, todos os barcos vão subir juntos, né? Então, para que nós consigamos evoluir nossos trabalhos, ter uma fotografia mais linda, né? Cobrar mais pelo nosso trabalho, se unir enquanto fotógrafos, né? Cobrar mais, se valorizar, né, os fotógrafos aí que tem aquela questão da autoestima baixa, acha que tem um trabalho ruim, né, com certeza, com a gente a autoestima lá em cima, a gente consegue sim valorizar o nosso trabalho, a gente consegue sim se dedicar mais, né, fazer ainda mais pelo nosso cliente, e tudo isso, tudo que a gente faz, a gente vai plantando sementes para logo ali na frente, quanto mais a gente trabalhar, mais o retorno vem e mais rápido também, tá? Então, essa técnica é uma técnica muito massa, mas existem como posso falar, alguns tabus em cima dela, né? High Speed Sync, que técnica é essa, né? Há pouquinho tempo atrás estão falando sobre High Speed Sync, o que vem a ser o High Speed Sync, desde o flash da Canon 430 que eu tenho, que foi meu primeiro flash, isso há quantos anos atrás? Sei lá, 15 anos atrás, né, por aí, 15 anos atrás, o 430, ele já tem a função de High Speed Sync, né, então, há 15 anos atrás, já tinha essa opção de High Speed Sync, mas ela está sendo utilizada de forma diferente, é uma função, né, vamos falar aqui o que é o High Speed Sync em si, né, é uma função que existe no flash, né, que a gente habilita essa função para que o flash sincronize com a velocidade do obturador, ele em altas velocidades, né? Então, vamos supor que eu tenho meu limite de sincronia de velocidade ali até 200 de velocidade, né? Então, quando eu aciono o High Speed Sync, eu consigo ultrapassar esse limite e o meu flash vai sincronizar perfeitamente com a velocidade do obturador, né? Se eu não tenho o High Speed Sync ativo, né? Se eu não tenho o High Speed Sync ativo, a minha velocidade do obturador tem duas ocasiões que podem acontecer. Uma, depende da câmera, depende do modelo, né? Situação, um flash também. Mas uma delas não vai passar de 200, vai bloquear ali, vai tentar passar de 200 de velocidade e não vai passar. Isso provavelmente já deve ter acontecido com vocês, tá? Então, por que não está ativado o High Speed Sync, a opção de High Speed Sync no flash, tá? E a outra coisa que pode acontecer é que a foto sai com um borrão na foto, um borrão preto, né? Tipo um borrão preto desfocado, uma faixa preta na horizontal, assim, na frente da nossa fotografia, tá? Então, essas duas coisas podem acontecer se a gente não utiliza o High Speed Sync, tá? Não aciona o High Speed Sync e aumenta a velocidade do obturador. Então, uma delas é não passar de 200 de velocidade e a outra delas é ficar com aquele borrão ali, ou seja, a câmera não sincronizou, o flash disparou no momento e enquanto o obturador estava fechando ainda. Então, eu vou explicar de forma técnica primeiro, mas uma técnica muito simples, muito fácil de ser compreendida, né, para que eu possa, então, falar de forma prática, o que é isso na prática, né, o que é essa opção, o que esse recurso nos traz como possibilidades ali dentro da fotografia, tá? Vamos lá. Então, o que é o High Speed Sync?
essa função do flash, né? Essa função precisa estar ativa no flash. E se eu estiver fotografando com rádio flash também. E depende da câmera, eu preciso habilitar na câmera também, né? Para que a minha câmera sincronize em High Speed Sync. Então, eu vou pedir para a Maitê colocar na tela, por favor, só o símbolozinho do High Speed Sync, só para eles entenderem, né? Quem não conhece, esse botão que libera essa opção, vai ficar mais claro agora. Então, é essa opçãozinha que vai aparecer para vocês. É HSS Icon, coloca, de ícone ali. Então, vamos lá. Quando a gente fotografa normalmente, né, até 200 de velocidade ali, com o nosso flash, esse aí, seja em cima da câmera, né, seja com ele em cima da câmera ou fora da câmera, no rádio, se eu fotografo até 200 de velocidade, o que acontece? A nossa câmera, ela tem obturador, né? Tem um obturador. E estou falando de câmeras DSLR, né? Agora tem a mirrorless, ela funciona de forma diferente, ela é totalmente digital. Mas eu vou explicar como que funciona aqui o High Speed Sync em câmera DSLR, tá? Então, a câmera tem duas cortinas. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar em primeira e segunda cortina, né? E o que o flash tem a ver com a primeira e segunda cortina também? Mostrou ali? Sim. Beleza. E o que o flash tem a ver com a primeira e segunda cortina? O que o High Speed Sync tem a ver com a primeira e segunda cortina? Vamos lá. Quando eu clico, imagina que aqui está a câmera, tá? Então, esse espaço aqui, o sensor da minha câmera, beleza? Então, quando eu clico, imagina que eu cliquei lá em 1/125 de velocidade, sei lá, 1/160, tanto faz. Uma cortina vai subir, né? Ó, tá fechado o sensor ali, uma cortina subiu. Aí vai mostrar a imagem ali para a câmera, né? Vai captar a luz naquela velocidade de 1/160 e, pum, vai vir a outra cortina e vai fechar. Beleza. Então, abriu, ó, cliquei, abriu, fechou. Show de bola. O que acontece? Primeira cortina subiu, mostrou a foto e disparou o flash, pum, fechou a cortina, fechou a foto, vai lá para o cartão de memória, beleza. Quando a gente fotografa com o flash sincronizando em segunda cortina, então esse é o modo normal, né? Primeira cortina. Quando a gente fotografa com flash normal em segunda cortina, olha lá, a sincronização de primeira cortina, essa normalmente é como eu acabei de explicar. Quando é segunda cortina, eu vou clicar, né? Eu cliquei, sobe, capta a foto, um pouquinho antes de fechar o sensor, dispara o flash, ou seja, o flash disparou na segunda cortina, né? O que isso vai influenciar na minha fotografia? Quando eu fotografo em baixas velocidades, se eu estou em primeira cortina, eu cliquei, pum, o flash disparou, né? Ele capta a luz, então imagina que eu esteja fotografando ali uma longa exposição, né? Ele capta toda a luz e fecha o sensor. Se eu estou em segunda cortina, eu cliquei, ele não dispara o flash, quando eu clico ele não dispara, né, ele abre ali o sensor, capta toda a luz e depois, um pouquinho antes dele fechar, milésimos de segundos antes de fechar, ele vai disparar o flash, né, na segunda cortina. Beleza, essa é a sincronização de primeira e segunda cortina. E como que funciona a sincronização de High Speed Sync? Como que funciona? E por que o High Speed Sync é tão polêmico, né? Vamos lá. Quando a gente utiliza o nosso flash em High Speed Sync, ele se comporta de maneira totalmente diferente, né? Para a gente entender como que funciona a luz do flash. É um flash que, né? A lâmpada solta um flash ali para iluminar a nossa cena, né? A câmera fechou ali, sincronizou, beleza. O trabalho que o flash tem é sincronizar enquanto o sensor estiver aberto. Porém, quando a gente passa da nossa velocidade de sincronia, né, com a função de High Speed Sync ativada, o que acontece? Esse espaço aqui, ó, esse espaço que normalmente ele vem a primeira cortina, depois fecha, ele já não fica mais todo aberto o sensor, né? Porque a velocidade ela fica mais alta. Então acaba que a velocidade da primeira e segunda cortina, elas vão praticamente juntas ali. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ó, ela vai fazer isso aqui, em vez de vir aqui, ficar todo o sensor aberto, depois fechar. Quanto mais alta a velocidade, vai ter um fecho de luz ali só, ó, ele vai passar assim, né? Porque a velocidade é muito alta. Então, quanto mais alta a velocidade, menor esse intervalo de luz aqui, tá? Então, o que acontece? O flash, ele não vai dar um disparo. E por isso que o flash, funcionando em High Speed Sync,
trabalhando em High Speed Sync, ele se comporta de maneira totalmente diferente. Ele trabalha como uma luz contínua. O que seria uma luz contínua, né? É vários pulsos de energia, vários pulsos de luz. Isso é uma lâmpada, né? Tem um filamento lá, são vários pulsos de luz, um LED, por exemplo. Então, o flash, ele trabalha dessa forma, né? Ele trabalha mandando pulsos, e quantos pulsos ele vai enviar? Ele vai calcular em High Speed Sync quantos pulsos precisar para iluminar toda a minha imagem. Ele vai calcular onde está aquele feixe de luz e vai soltando ali, ó. Então, o flash vai dar vários disparos. Então, o que acontece? O High Speed Sync, ele vai perder muito a intensidade do flash se eu estou utilizando ele em High Speed Sync. Porque lá dentro do flash tem um capacitor, né? Esse capacitor tem um tempo de reciclagem. Ele tem um tempo no qual ele pode mandar a carga dele lá e reciclar para poder mandar outra. Então, quando a gente utiliza o flash em High Speed Sync, eu não tenho toda a carga do flash lá, não tem como mandar toda a carga do flash na mesma intensidade que o flash trabalhando normalmente, porque ele vai mandar vários flashes juntos ali. Por isso, ele vai fazer um cálculo e ele vai sim ficar mais fraco. O flash vai ficar muito mais fraco trabalhando em High Speed Sync. Tá? Mas por que diabos a gente deixaria nosso flash mais fraco? Por que diabos a gente utilizaria o flash nessa função em High Speed Sync, né? E por que só agora tem se falado tanto, de um ano e meio, 2 para cá, tem se falado tanto nessa técnica de High Speed Sync, e por que antes não se falava se já existia o High Speed Sync, né? Por quê? Eu praticamente não usava, né? Nos meus flashes que eu tinha, lá no 430, 580, eu praticamente não usava, porque era muito sofrimento, né? Eu praticamente não conseguia usar ele em High Speed Sync, né? Com um horário com uma intensidade de luz relativamente grande ali, com um horário com bastante luz. Eu não conseguia fazer o meu flash trabalhar em High Speed Sync, dar conta de iluminar um modificador de luz grande, ou seja, o modificador de luz grande ia roubar a luz do meu flash, né? Ele já ia roubar a luz do meu flash. E ele em High Speed Sync vai ficar mais fraco, né? Então, eu teria que aproximar bastante essa minha fonte de luz para que eu conseguisse utilizar. Então, eu optei, né, por não aumentar a velocidade do obturador, né, não aumentar a velocidade do obturador, e para controlar a intensidade da minha luz, né, eu fecho a abertura do diafragma, né? Eu fazia muito isso e faço muito isso, porque eu gosto que tem, assim, bastante informação ali no meu fundo, né? Quando a gente fecha a abertura, a gente tem uma grande profundidade de campo, quase tudo fica em foco ali, né? Então, quando eu estou fotografando lá em grande profundidade de campo, eu tenho mais noção ali do meu fundo, consigo adicionar pontos de luz, e eu gosto muito, fotografando com flash, adicionar 2, 3 pontos de luz também, e eu consigo, em cada elemento da imagem, adicionar luz e sombra, e ter informação sobre isso, né? E eu acho isso muito massa. Mas eu comecei a fotografar dessa forma por uma limitação, né? Que era de não ter um equipamento muito forte e fechava lá o diafragma. E por que o High Speed Sync tem sido tão comentado hoje em dia? Por quê? De um tempo para cá, tem vindo flashes mais fortes, né? Tem vindo flashes muito mais fortes, né? E também, graças a Godox, a Yangnu, né? A gente tem acesso a um equipamento muito bom de iluminação, né? Com uma grande intensidade de luz e que cabe no nosso bolso, que sim dá para comprar, né? Então, por exemplo, ali o flash V860, V1, o flash AD200, AD400, AD600, né? Sim, são flashes muito bons, com muita intensidade de luz, e que a gente, sim, consegue usar o High Speed Sync sem medo, né? A gente consegue usar o High Speed Sync com mais liberdade, eu diria, né? Não com medo, mas com mais liberdade, porque o equipamento possibilita isso, né? Não vai... eu vou perder luz, mas eu ainda estou trabalhando, então, com equipamento mais forte. Tá, mas e aí, Yuri? Se eu não tenho equipamento mais forte, eu não posso usar o High Speed Sync, mas por que é utilizado o High Speed Sync, né? Ele é utilizado para que a gente consiga fotografar com um flash, com o fundo bem desfocado, né? Com pequena profundidade de campo. Sabe aquelas fotos lá com um fundo bem desfocado, com o modelo descolado ali do fundo, né? Quando a gente utiliza o flash,
a gente precisa compensar na velocidade, né? Eu estou fotografando lá, imagina que eu vou fazer uma fotografia, sei lá, 4, 5 da tarde, qualquer horário, mas imagina ali 4, 5 da tarde para a gente imaginar uma situação. Você está fotografando lá na frente de um açude, na frente de um rio lá, de um açude, né? Tem uma intensidade de luz no fundo, beleza? Não tá pôr do sol ainda, mas tem uma intensidade legal de fundo que eu consigo deixar um pouquinho equilibrada aquela luz, um pouquinho mais escurinha, né? Mas eu quero, a minha prioridade ali, eu quero que meu fundo fique desfocado. Eu quero que dê essa sensação de descolar a minha modelo do fundo, né? E o que acontece? Para eu fazer isso, vamos lá, estou com ISO 100, beleza, estou fotografando em ISO 100 porque eu quero qualidade, estou fotografando externo. E a minha prioridade, então, ali, nessa fotografia, é deixar o fundo desfocado, né? Então, para isso, eu preciso abrir o diafragma. Então, vamos lá, estou com uma cinquentinha, uma lente bem barata, uma cinquentinha 1.8, tá? Da Yangnu, da Canon, da Nikon, qualquer uma dessas é barata. Em 1.8, 100 de ISO, 1.8 de abertura. Eu não tenho outra opção se não for aumentar a minha velocidade do obturador, certo? Mais ou menos, calma aí que eu já explico. Vou precisar, imagina ali, eu vou compensar na minha velocidade, para eu conseguir deixar o fundo escurinho, né? E a pequena profundidade de campo lá, o fundo desfocado. Vou aumentar a velocidade, então. Aumentei lá para, sei lá, 4.000 de velocidade. Estou chutando, cada situação, época do ano, vai ser é só uma estimativa, né? Vamos lá que eu joguei para 4.000 de velocidade. Então, 4.000 para fotografar com flash, se eu fiz essa foto sem flash, vai virar uma silhueta, né? A modelo preta ali e o fundo lá com uma intensidade ok, que tu ajustou previamente, e nessa velocidade, e ela tá preta porque tu não adicionou o flash ainda. Quando a gente adiciona o flash, a gente precisa estar com ele acionado em High Speed Sync, para que ele consiga sincronizar naquela velocidade, certo? Então, é dessa forma que é utilizado o High Speed Sync, para aumentar a velocidade, buscando fotografar, né, com o flash com pequena profundidade de campo, beleza? Com um fundo bem desfocado lá. Tá, Yuri, mas então, se eu não tenho flash forte, eu não consigo fazer esse tipo de fotografia? Não é bem por aí, tá? Tem algumas situações que a gente consegue, sim, sem precisar utilizar o flash forte. E aqui vai as minhas dicas para quem não tem flash forte e quer trazer essa sensação de fotografia High Speed Sync, né? Até mesmo ter um resultado praticamente igual. Sim, um flash, vamos supor agora, o dólar tá alto, né? Mas vamos supor um flash top aí, um flash bom, que faça um High Speed Sync legal, sei lá, 4 horas da tarde em diante, 3 da tarde em diante, com bastante intensidade de luz no fundo, eu consigo fazer um High Speed Sync legal. Que flash seria esse? Sei lá, um AD200. Um AD200, sei lá, vou colocar aqui, vou até pesquisar quanto está um AD200 aqui. Um Godox AD200, tá? Vamos lá. Ó, o mais barato que eu estou vendo aqui é 2.800, tá? 2.800, 3.800, tem o AD200, o AD200 Pro, muda nada, praticamente nada desses flashes aqui, mas vamos pôr lá R$3.000, tá? Então, tu vai gastar R$3.000 num flash para conseguir fazer essa técnica, né? Ou sem apanhar, sem medo, né? Qualquer flash, um V860, um V1, um 580 da Canon, um 600 da Canon, ou da Yangnu também, consegue, galera. Porém, vamos lá, não em qualquer horário, não em qualquer situação de iluminação, porque eu vou estar, quanto mais eu aumentar a velocidade, mais eu vou roubar a luz do meu flash, porque ele vai precisar piscar ainda mais. Quanto mais ele precisar piscar, lembra lá no sensor que vai passar assim? Quanto mais ele precisar piscar, para acompanhar o obturador ali, mais ele vai roubar a intensidade de luz. Então, o que acontece? Se eu tenho um flash fraco, né, ele vai se tornar uma tarefa muito difícil. Mas, cara, a vida inteira eu fotografei, praticamente minha vida inteira eu fotografei com flash fraco, né? E o que acontece? Me cuspi aqui. Então, praticamente a minha vida inteira eu fotografei com flash fraco. E eu precisei me virar nos 30, né? Eu queria aquele resultado e não tinha, sei lá, 10, 15, 20 mil investindo em iluminação para conseguir sempre esse fundo desfocado, né? Esse tipo de fotografia. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui? Formas de, com equipamento simples, então, com equipamento bom,
né, com relação à intensidade de luz, você já sabe, aciona o High Speed Sync ali, né, abre bem o diafragma e aumenta a velocidade ali até compensar a tua luz do fundo. Beleza, equipamento bom, é mais fácil com relação à intensidade de luz. Isso não garante foto linda, porque a foto linda vai depender de onde tu posicionar a tua luz, qual modificador de luz tu vai usar, né, como tu vai direcionar ele, qual a distância que tu vai usar ele, como tu vai fazer a direção para tua modelo. Tudo isso vai influenciar, né? Mas vamos supor lá, com relação à intensidade de luz, é muito mais tranquilo com um equipamento melhor, né? Senão não teria por que ter um equipamento melhor e um equipamento mais forte. Então, como que a gente se vira com um equipamento mais fraco, né? Vamos lá. Número 1, dei essa dica nas últimas 3 lives que eu dei. Eu vou bater muito nesse martelo. Usa a distância a teu favor. Pelo amor de Deus, usa a distância a teu favor. Principalmente se tu tem um flash fraco, tu precisa usar a distância a teu favor. Tu precisa aproximar, né? O quanto mais tu aproximar, mais intensidade de luz tu vai ganhar, mais forte tu vai deixar teu flash. Principalmente, meu amigo, tá fotografando lá, né? Com um flash speedlight e vai fazer um high speed sync externo, o que tu vai fazer? Vai buscar fotografar em horários que não tenha tanta intensidade de luz, né? Vamos lá, das 4 horas em diante, 4 da tarde em diante, aí vai ter menos intensidade de luz, e aí tu vai conseguir, sim, de forma mais fácil, equilibrar a tua luz do fundo com a luz da modelo, usando o high speed sync, tá? Então, usando a distância a favor, usando o modificador de luz menor e muito próximo, tá? E isso vai fazer com que tu consiga o mesmo resultado, tá? Porém, não, tu consegue fazer o mesmo resultado, porém não em qualquer horário. Ah, vou lá fazer um high speed sync 2 da tarde, 3 da tarde, 10 da manhã. Não é bem assim, né? Sem flash forte, não existe milagre. Mas eu consigo atingir o mesmo resultado, aquela história. Eu consigo daqui para São Paulo de a pé, mas eu também posso ir de Ferrari, né? Eu vou chegar no mesmo lugar, né? Porém, eu vou demorar mais tempo, vou precisar ter aquela minhas gambiarra para chegar no mesmo resultado. Mas o que importa, para mim, o que importa é o resultado. Então, se eu tenho uma Ferrari, eu vou de Ferrari, né? Se eu não tenho, eu vou com o que eu tiver, mas eu vou. Esse é o resultado. Não vou arrumar desculpa. Ah, não tenho uma Ferrari e não vou. É o que os fotógrafos fazem com aquela questão da equipamentite, né? Não tenho uma full frame? Ah, não tenho, não consigo fazer tal foto. Não tenho tal lente, não consigo fazer tal foto. Não tenho tal flash, não consigo fazer tal luz. Para de frescura. Dá um jeito de fazer que rola, né? Faz, bota dinheiro no bolso, daí compra equipamento. Cara, na verdade, sim, cada 10 reais tu vai investir na tua fotografia, que 8 reais seja em conhecimento, tá? Porque esses 8 reais em conhecimento, eles vão te trazer muito mais dinheiro no bolso do que qualquer valor que tu colocar lá em equipamento, tá? Experiência própria, já torrei muito dinheiro em equipamento, me arrependo muito, amargamente por isso. Por quê? Porque o equipamento não traz resultado. O que traz resultado é a pecinha ali atrás, é como a pecinha ali atrás pensa, né? Então, vamos lá. O que eu gostaria de dar mais, como mais uma dica, né? Para trazer um resultado muito bom, né? Muito bom, praticamente igual ao High Speed Sync, tá? Sem precisar aumentar a velocidade do obturador. Como? Filtro ND. Tu tem um filtro aí, amor, para mostrar? Ele tá na mochila da câmera. A mochila da câmera? Acho que tá dentro do guarda-roupa. Enfim, vamos lá. O que seria o filtro ND, né? O High Speed Sync, ele faz nosso flash trabalhar de maneira diferente, né? Então, logo, se a gente trabalhar dentro do limite de velocidade, o nosso flash vai ficar mais forte, ele vai trabalhar em autonomia máxima, né? Então, o que acontece? Se eu quero uma fotografia, eu preciso de bastante intensidade de luz e preciso desfocar o fundo, eu vou usar um filtro ND, né? E eu não tenho flash muito forte, eu uso um filtro ND. Um flash da AD200 que eu mostrei aqui para vocês, pode procurar aí, procura no Google aí, quanto custa um Godox AD200, tá? São esses valores de um flash que traz uma fotografia com bastante intensidade de luz, né? Um flash com bastante intensidade de luz. Tu consegue o mesmo resultado com um flash Speedlight. Sim, utilizando o filtro ND, que tu vai gastar R$100 e poucos. 150, olha só. Eu vi que agora aumentou um pouquinho. 150, olha só. Esse filtro ND, qual que é a sacada do filtro ND, né? Ele vai... eu consigo abrir meu diafragma, tá? Dentro do limite, vamos lá, ISO 100, diafragma 1.8, velocidade 200.
Sem o filtro ND, ficaria estourado meu fundo, ficaria muita luz entrando, né? E aqui, ó, daí eu coloco o filtro ND, beleza? Tô com a minha mão lisa aqui, ó. Aí eu vou mexendo no meu filtro aqui, ó, pode ver que tá escurecendo, ó. Ele serve como uma barreira que entra ali, uma barreira de toda a luz que entra ali na frente da câmera. O filtro ND é uma barreira de toda e qualquer luz que entra na frente da tua câmera. Ah, Yuri, mas não vai barrar a luz do flash também? Vai barrar a luz do flash também. Só que o teu flash ele vai estar trabalhando em autonomia máxima. Ele não vai estar trabalhando em high speed sync. Então, tu consegue atingir o mesmo resultado sem precisar gastar R$3.000. Boa sacada. Quem assistiu a live de hoje já economizou pelo menos R$2.800, tá? Com essa dica, com essa sacada muito boa. Então, usa a distância a teu favor, usa filtro ND, tá? Esse filtro ND, ele é variável, ó. Então, eu vou girando ele aqui, ele entra mais ou menos luz. Então, em 1.8, tá entrando muita luz, eu fecho para entrar pouca luz ali, aproximo meu flash, tudo perfeito, tem uma fotografia linda em High Speed Sync. Eu mandei o link, não sei se é exatamente desse, porque tu tem A Maite mandou o link ali no YouTube? No tudo, Facebook e YouTube. E no WhatsApp, não? No WhatsApp, não. Manda no WhatsApp para mim, que eu vou mandar no WhatsApp para a galera ali, tá? O link para comprar esse... Depois da live, a gente manda o link do filtro, tá, galera? Outra coisa, eu vou mandar aqui no grupo, eu vou mandar no grupo do WhatsApp, e a Maite tem como tu mandar ali, amor, no YouTube. Eu fiz 2 fotos, tá? Eu mandei ali para vocês 2 fotos. Eu nem sei qual que é qual. Mas uma eu usei o High Speed Sync, com flash bem forte, né? Com flash potente. Se eu não me engano, foi com um AD600 que eu utilizei essa fotografia. Um flash muito... o melhor flash que eu tenho, tá? E a outra foto eu fiz utilizando o AD600, porém trabalhando em 1/64. Ou seja, muito, 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 muito fraco, né? E a gente faz fotos também com o V1, né, com o 580, que são mais fortes que o 1/64 desse AD600, tá? É 1/64, é pouquíssima carga, tá? Com o V1 a gente faz fotos desse nível aí, que é um flash fraco, relativamente fraco. O 580 da Canon é um flash muito bom, dá para fazer. O 600 da Canon é um flash muito bom, dá para fazer, tá? 430 a galera tá fazendo usando o filtro ND. Galera, só não chega nesse resultado quem não quer, tá? Então, cola no intensivão aí, cola nas lives, eu tenho certeza. Coloca em prática o que eu tô falando. O que eu vou fazer? Vou fazer vocês economizarem muita grana, sim, porque eu já gastei, eu sei que frustra. Eu com certeza, vocês são fotógrafos, vocês me entendem, né? A gente gasta lá no equipamento achando que vai trazer resultado, né? Com a melhor das intenções, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Se você não sabe, por favor, fique sabendo que não é assim que funciona, não é o equipamento que vai te trazer resultado, é a pecinha que está ali atrás, tá? Então, existem ainda outras formas, a galera que meu aluno ali, essa semana ou é na outra, a gente vai largar aquela aula, mostrando na edição também, de forma a transformar, acho que na outra, né, que a gente está separando. É semana que vem, porque é a última semana que vem. Beleza. Então, a galera que é meu aluno já, a gente vai mostrar ali como criar uma fotografia em High Speed Sync, né? Com um aspecto, praticamente igual, sem precisar gastar também. E dessa vez na edição, tá? Então, existem várias maneiras de chegar no mesmo lugar. Então, por favor, não arruma desculpa. Por favor, não fica achando empecilho, tá? Quanto mais tu se travar, menos tu vai evoluir, beleza? Então, acredita no teu trabalho ali, vamos suar a cueca, ninguém nasceu com dom, eu não conheço um fotógrafo que já nasceu fotografando muito bem, já nasceu, começou a fazer fotos lindas desde que começou a fotografar. Se a gente começa fazendo as melhores fotos da vida, a tendência é cair, né? Então, é normal que a gente fotografe, faça fotos feias e vá buscando conhecimento, vá buscando evoluir. Beleza? Então, dá uma olhada ali. Deixei um tempão a outra, agora coloquei a foto. Maite está mostrando para vocês. Essas 2 fotos, vocês não vão conseguir me dizer o que é High Speed Sync e o que é filtro ND, porque não tem como saber, tá? Simplesmente não tem como saber. O resultado é o mesmo, tá? Porém, com uma grande diferença ali. Vocês vão estar com 3.000 a mais no bolso,
pelo menos, tá? Então, não gaste equipamento. Quando investir em equipamento, pensa de forma certeira, né? Putz, eu tenho certeza absoluta, e geralmente não são os equipamentos mais caros que vão te trazer esses resultados, porque um equipamento caro, para ele se pagar, demora, né? Então, não aposte suas fichas ali no equipamento caro. Eu dei aqui a dica de um equipamento muito barato, tá? Muito barato, que vai revolucionar a tua fotografia, tenho certeza. Basta que você coloque em prática tudo isso que eu estou falando. Ah, Yuri, coloquei filtro ND, não deu certo. Isso já aconteceu 2, 3 vezes, né? Yuri, coloquei filtro ND, não deu certo. Tu falou tudo que eu falei ali, todas as dicas que tu colocou em prática. Ah, sim, então me mostra uma foto do making off lá. Mostrou a foto do making off, o Octabox 3 metros longe do modelo. Meu amigo, o Octabox 3 metros longe, não tem nem a D600 que consiga fazer foto desse jeito, né? Com o High Speed Sync, mantendo o fundo subexposto. Aproxima teu flash, meu amigo. Aproxima o flash lá. Usa o filtro ND. Bota em 1.8, tenho certeza que vai dar certo. Beleza? Fotografias aqui no Instagram disse... Mas estou longe para conseguir esses flashes caríssimos. Vou com os meus Speedlight mesmo. É isso aí. Esse é o jeito, tá? Quem faz... Quem quer, faz. Quem não quer, dá um jeito. Essa é a grande verdade, tá? Por que eu falo isso? Porque eu dou jeito, porque eu dei jeito, né? Eu criei a minha linguagem, a minha fotografia com flash e tal. Cara, uma coisa que eu ficava triste, tá? Quando acontecia. Quando fotógrafos, concorrentes, amigos, né? Vinham me perguntar que flash eu estava utilizando. Aí eu disse, 580 da Canon, 600 da Canon. É o que eu usei por 12 anos fotografando, né? Agora, depois de 12 anos fotografando, eu consegui comprar, né, flash para eu não passar tanto perrengue. Depois de 12 anos passando perrengue, eu tenho um flash que é mais intenso, mas eu tenho ali muito tempo para conseguir comprar esse equipamento. Eu não arrumei desculpa, achei que precisava de equipamento antes mesmo de ter o resultado. A ideia é a gente ter o resultado, né? Ter o máximo de resultado possível com o que a gente tem na mão. Por isso que eu acho massa de fotógrafo, principalmente fotógrafo que já fotografa há muito tempo. Pode ver, fotógrafo que fotografa há muito tempo tem pouquíssimo equipamento, não tem penca de equipamento, né? Quem está começando a fotografar, ou quem começa, sei lá, pega um dinheiro para investir em fotografia, compra penca de equipamento. Fotógrafo, fotógrafo que sabe o que faz, ele é certeiro, né? 1, 2 câmeras no máximo de backup para quem fotografa evento, tá? 2, 3 lentes no máximo. E era isso. Quando a gente tem muita opção, né? A gente deixa de lado coisas que mais importantes que a gente deveria prestar atenção. Faz um teste aí, vai fazer um trabalho só com uma lente, tá? Escolhe uma lente e vai fazer o trabalho. Uma lente e um flash, tá? Vai fazer o trabalho com isso aí. E aí tu vai ver o que vai acontecer com a tua fotografia. Tu vai evoluir, tu vai começar a prestar atenção na fotografia, não vai ficar pensando, agora eu vou botar 50mm, agora eu vou botar 85, agora eu vou botar 24, agora eu vou botar 70-200. Acaba que não vira em nada. No ensaio eu troco 2 vezes de lente, 3 no máximo, né? Então, por favor, galera, não arruma desculpa, arruma jeito de fazer. A gente está aí para ajudar vocês, tá? Fazendo essas lives de esquenta, conteúdos diários. Se aplicar 1/3 do conteúdo que a gente coloca ali, inclusive eu mostro ali, eu desvendo como que eu fiz fotos, que eu demorei anos para chegar naquela técnica ali, né? Para criar um método e fazer aquelas fotografias. Eu estou entregando de bandeja. O que é o intensivão? A gente está entregando de bandeja o meu método ali. Cara, que tantos anos eu demorei para chegar até ali, por favor, simplesmente dá valor para isso, né? Aplica isso. Não vem me dizer que não dá certo se não aplica, né? Que aí a gente vai arrumar uma briga feia, beleza? Temos perguntas ali, mano? Temos perguntas. Só um segundo. O Bruno Borne perguntou, 2 AD200 juntos é a mesma coisa que AD400? Exatamente. É isso aí. Somos 2. O Breno Góes perguntou. Inclusive, só deixa eu responder, terminar, né? Inclusive, tem um adaptador para isso, tá? Se tu tem 2 AD200, tu tem uma puta iluminação, tá? Tem, inclusive, um adaptador que tu consegue colocar esses 2 AD200 junto, transformando ele num AD400. Uma porrada de luz. O Breno Góes perguntou assim, quais os modificadores que você mais gosta de usar e o que você recomenda?
Olha, o que eu recomendo para quem está começando, tá? Eu recomendo para quem está começando o equipamento mais barato, o equipamento que cabe no bolso, independente de qual seja. Por quê? Já para não criar aquela barreira, né? Ah, então não tem dinheiro, então não vou fazer. Então, para quem está começando, sombrinha e o flash e o rádio flash mais barato possível, que sincronize com o teu equipamento. Fez isso? Beleza. Agora, se tu já fotografa, né? Já tem o equipamento ali, estou falando aqui do meu gosto, beleza? Eu gosto muito de fotografar com Octabox. Octabox 80 centímetros, 120 centímetros, 150 centímetros. Gosto também de fotografar com o softbox, né? 40 por 60, aqueles maiores, tripbox. Mas é muita mão de montar, né? Não é nada prático. Então, eu consigo sim, praticamente qualquer resultado ali dentro da minha fotografia, fotografando externo, né? Utilizando apenas o Octabox, flash cru, às vezes Beauty Dish, tá? Às vezes, porque daí ele tem uma luz mais concentrada, mais intensidade de luz, tá? Mas é basicamente isso aí que eu utilizo. O Ailton perguntou assim... Tem mais uma aguinha, ele tô com a boca seca. Tem, dá só um segundo tá. Aqui, enquanto eu vou lá. No Canon RT600 tem essa função de High Speed Sync? Tem sim, desde o 430, os flashes da Canon desde o 430, tá? Era uma função meio que não servia para nada quando o flash era muito fraco, né? Principalmente botasse um modificador de luz ali, aumenta a velocidade lá, um 430 dentro de um octabox de 120 centímetros às 3 da tarde, meio que não vai funcionar o High Speed Sync, né? Mas quando a gente utiliza ele, um modificador de luz menor, né? Às vezes uma sombrinha de tesoura bem colada lá, bem próximo, das 4 horas da tarde em diante, aí ele começa a funcionar. Então, praticamente todos os flashes têm, tá? Olha nas especificações lá, até flashes bem baratinhos já tem essa função, beleza? Um Beauty Dish, mas no final não curtiu, faz umas sombras muito duras. Então, vou te ajudar, né? Para ti não gastar esse dinheiro em vão. Aí que eu falo, no comprar equipamento, né? Essa questão de comprar um equipamento, modificador de luz, a gente precisa sim ter certeza no que aquele equipamento vai nos ajudar. Mas não tem problema, eu vou te ajudar a resolver esse problema. Esse Beauty Dish, ele sim gera sombras mais duras, né? A luz dura, por ser um modificador de luz menor, ele tem sombras mais duras. E a luz dura, quando a gente não consegue encaixar a luz, ela gera sombras indesejáveis, né? Então, o que acontece? Tu provavelmente, né? É muito provável que tu esteja errando a direção do teu flash. A direção que tu tá mandando essa luz, tá? Se tu tá fotografando com ele muito longe, tu tá transformando tua luz ainda em mais dura. Então, presta atenção para onde que tá virado o rosto da modelo, né? Para onde que tá o sol, né? Como que tu tá mandando essa luz, qual é a intensidade de luz que tu tá mandando, beleza? Se tu mandar essa luz encaixada, né? Para gerar sombras agradáveis, tu consegue uma fotografia muito massa com o Beauty Dish. Inclusive, vou até mostrar aqui uma fotografia antes de fechar a live. Mostra essa foto aqui, amor, por favor. Essa eu fiz com Beauty Dish, ó. Essa aqui. Eu fiz para ganhar intensidade de luz, encaixei perfeitamente a luz ali, né? Para que a gente tenha bastante intensidade de luz. E como eu sei que uma luz dura é uma luz perigosa, né? Se a gente errar um pouquinho a direção da luz, a gente tem sombra indesejável. Então, encaixa bem a tua luz lá, que vai dar boa, tá? O Maite vai mostrar para vocês, só antes de nós fechar a live, vai mostrar a foto que eu usei com esse modificador de luz. Então, dá luz linda sim, tá? Para mim, isso aqui é uma luz linda, e entre outras fotos que eu fiz, eu amo a luz do Beauty Dish. Basta entender a direção da luz, tá? O Guilherme disse assim que ele tentou usar o filtro ND, mas quando ele foi escurecer o fundo, a câmera não conseguia focar. Como poderia regular isso? Então, faz o foco antes, né? Faz o foco antes ali, se tu tá tendo esse problema, faz o foco antes, sem o filtro ND tá escuro, pode estar com o filtro ND na lente, na própria lente, mas sem escurecer ele, tu faz o foco bonitinho ali e depois tu escurece. Desliga o foco, né? E depois tu escurece e manda a bala. Beleza? Isso já aconteceu com a XTI, né, que a gente usou, e aconteceu essa questão também do foco, deu esse probleminha do foco, minha câmera era bem mais antiga, não tem problema, desliga, faz o foco lá com o filtro ND sem escurecer ele, desliga o foco, depois manda bala. Eu tô mostrando a foto pra ele.
Beleza. A Maitê tá mostrando a foto para vocês ali. Manda de novo o link. Eu não consigo ver, galera do Instagram. Me perdoe, eu tô dependendo da Maitê para conseguir ver para mim ali, que eu não consigo, tá? Mostra esse ensaio inteiro, praticamente, eu fiz. Só não fiz as fotos que ela tá deitada ali, eu não fiz com o Beauty, mas o ensaio inteiro eu fiz com... Mostra qualquer uma das fotos ali, para ele dar uma olhada, para a galera entender essa luz ali. Essa aqui não foi Beauty. Bel, que o seu celular, que eu vou... Essa foto não, aqui, amor. Eles só tão, eu tô respondendo eles aqui. Tá, essa foto aqui, ó, por exemplo. Essa foi a que eu mostrei. Isso aí, é isso aí. Essa, na verdade, né? É isso, galera.